que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Quero te convidar para hoje darmos continuidade à nossa série Textos Muito Conhecidos, mas Pouco Entendidos. Um esforço aqui para compartilhar e afinar aí o seu conhecimento bíblico, quando muitas vezes nós citamos alguns textos aí meio que aleatoriamente, e às vezes queremos dizer uma coisa com eles e na verdade eles dizem outra coisa. E hoje o texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 23, apenas o verso 23, que diz assim, acompanhe comigo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Amém? Já ouviu isso? Já falou isso? Eu já ouvi muitas pessoas aí usando esse texto. E esse texto, na verdade, é um texto que nem sempre ele é utilizado de maneira equivocada. Quando as pessoas dizem aí, olha, as coisas são lícitas, mas elas não te convêm. Elas são lícitas, mas elas não edificam. Eu acho que a moral do texto, a intenção do texto, eu acho que ela consegue transbordar de maneira clara e objetiva. Mas a questão é que nem sempre as pessoas entendem por que o apóstolo Paulo está falando isso. Porque se você parar para pensar com um pouquinho de cuidado, você vai chegar à conclusão de que nem todas as coisas são lícitas. A licitude de uma coisa determina o valor dela, o caráter dela. Então, se você pensar que todas as coisas são lícitas, ou seja, elas são legais, elas são possíveis e permitidas, você vai perguntar automaticamente, se eu não fosse um cristão, eu ia me questionar, mas se é lícito, por que não me convém? Se é lícito, por que não me edifica? E automaticamente eu, como um não cristão, supostamente que se eu fosse, eu ia perguntar, mas todas as coisas são lícitas? Nem todas as coisas são lícitas. Existe um código de constituição, de abrangência nacional, um código penal, em todas as esferas sociais nós temos conjuntos de regras e de valores, desde uma Constituição Federal até as normas da sua própria casa, de uma empresa, de uma escola, de uma igreja. Cada um tem o seu conjunto de normas, o que define o modus operandi aí seu. Mas todas as coisas são lícitas? Por que será que Paulo está falando isso? Há uma razão que leva Paulo a usar essa expressão, e eu vou te explicar a origem dessa expressão. E a razão é a prepotência da igreja em Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade portuária. Por ser uma cidade portuária, era uma cidade rica, havia muito trabalho, havia fluxo econômico, fluxo cultural, havia fluxo de moda e de todas as coisas que são comuns a uma cidade que recebe viajantes, comerciantes, pessoas e mestres de todos os lugares. A cidade de Corinto está na Grécia, e ela faz uma ponte, uma rota comercial muito importante, quase menor com o resto da Europa, e era uma cidade romana. Na época de Paulo, uma cidade debaixo do domínio romano, uma importante cidade com muitos cidadãos romanos vivendo em Corinto. Em Corinto, naquela época, a cultura instalada no país era romana. Embora oriunda da cultura grega, a cultura romana, o estilo de vida romano foi subsidiado ali por aquela cidade. Então, e havia entre os coríntios, entre os romanos, na verdade, um bordão que dizia o seguinte: aos romanos tudo é lícito. E isso foi absorvido na cidade de Corinto, e eles diziam: aos coríntios tudo é lícito. Prepotência. A prepotência é uma depravação do caráter humano. Você achar que você pode fazer tudo, por serem ricos, por serem poderosos, por serem cultos, por serem maiores do que outras cidades, outras comunidades, eles achavam que eles podiam fazer qualquer coisa. E essa prepotência está na mente de muitas pessoas.
Essa prepotência está no coração de muitas pessoas, sejam religiosas, não religiosas, políticas, não políticas. A prepotência é o mal da humanidade. E todos nós temos que nos conscientizar de que somos passíveis de viver essa prepotência de alguma maneira, em alguma área da nossa vida, e nos submetermos à palavra do Evangelho através de um chamado à humildade. O que não é fácil, tá? É muito difícil isso. Então, Paulo vai dizer o seguinte: ok, vocês podem fazer tudo, certo? Vocês podem fazer o que vocês acham que vocês podem fazer, certo? Mas não convém que um cristão tenha alguns tipos de procedimento. Tudo é lícito para você? Ok. Mas nem todas as coisas vão edificar a sua vida. É nisso que Paulo está falando. Paulo está usando esse argumento da licitude para questionar a conveniência e a edificação do cristão. A licitude do que os coríntios queriam fazer, a licitude do que os romanos achavam que eles podiam fazer tudo, não encontrava lugar dentro de uma vida cristã. O cristianismo precisa ser diferente desse mundo. Nós não podemos nos amoldar, nos conformar com a tendência desse mundo. O cristianismo hoje jaz em um progressismo, em uma ideologia, em uma antropomorfização. Sabe o que é isso? É dar formas humanas para o cristianismo. Não apenas formas físicas, mas formas da vontade, do desejo, do entendimento. As pessoas querem entender o cristianismo hoje dentro das suas prerrogativas pessoais e culturais. Estamos transformando o Evangelho naquilo que nós queremos que o Evangelho seja, e não aquilo que Deus determinou para que o Evangelho fosse para o homem. Um agente de transformação, um agente de renovação, um agente de mudança para a nossa vida. E isso não tem acontecido com o Evangelho dos nossos dias. Por quê? Porque o Evangelho tomou a forma da nossa vontade. Então, se você acha que tudo é lícito para você, Paulo está dizendo o seguinte: você pode até achar isso, mas tem coisas que não te convêm, tem coisas que não te edificam. Então, querido, viva um Evangelho para edificar a sua vida. Viva um Evangelho para tratar o teu coração, para ser bênção do Senhor na sua vida. E aí você vai entender qual é o sentido. O que mais me chama a atenção é que Paulo está usando uma palavra de edificação para a igreja, sobre a conveniência do cristão. O que convém para você? O que edifica para você? Ele está falando isso, mas ele está apresentando isso dentro de um aspecto de confronto cultural e social. E Paulo me ensina aqui que o Evangelho, ele não veio para ser legal, o Evangelho não veio para ser tratado de qualquer maneira, o Evangelho veio para confrontar. Então, quando Paulo fala com uma certa ironia que todas as coisas te são lícitas, ele está confrontando a cultura. Que o meu Evangelho, que o teu Evangelho possam confrontar toda uma cultura, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Semana que vem nós voltaremos com um novo versículo para trazer luz da palavra de Deus sobre a tua percepção e afinar o teu conhecimento bíblico. A graça e a paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.